Olá, bem-vindos a mais um Autoria Comenta, já comentando agora provas de vestibular de 2015, pegando como mote hoje a prova da Unesp do meio do ano agora, que foi no último domingo. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, recomendo que você vá à descrição do vídeo e entre no link do nosso site que disponibiliza para vocês a proposta de redação para que você consiga acompanhar os comentários sobre os textos da coletânea de maneira mais clara. A proposta é uma proposta bastante polêmica e já é interessante porque a gente consegue trazer para o vídeo uma discussão que seria interessante de maneira geral sobre o ano de 2015, que é toda a lógica da maioridade penal e a possibilidade da maioridade penal diminuir ou não a criminalidade no Brasil. Então, se você tiver feito a prova, fique bastante esperto a esse comando. A ideia não é só discutir a maioridade penal, se é boa ou se é ruim do seu ponto de vista, mas se ela será efetiva ou não para a diminuição da criminalidade. Nesse sentido, a proposta é muito tradicional, as propostas do Unesp, principalmente do meio do ano, que além de lidar com atualidades, foi assim no ano passado no caso da violência contra a mulher, isso na prova de meio de ano, mas faz uma prova bastante bilateral, que te dá a possibilidade de uma resposta de sim ou não, e aí é óbvio que você vai conseguir lidar com contra-argumentação, mostrar os dois lados, mas te coloca numa discussão bastante pragmática e concreta em relação ao tema. Para que isso funcionasse bem, você teria que ir à coletânea, e aí é interessante olhar um pouco como a coletânea restringiu um pouco os candidatos a algumas certas discussões, e aí a gente aqui do curso vai até dar uma abordagem um pouco crítica em relação a isso. Os dois primeiros textos são textos muito curtos que mostram os dois pontos de vista possíveis, Tanto a possibilidade de você julgar que a capacidade de julgamento do adolescente de 16 anos é uma capacidade de julgamento superior a que se pensava quando esse limite de 18 anos foi colocado nos anos 40, que é o que ele mesmo diz aqui no texto 1. Já o texto 2 implica para a gente a ideia de que instaurar a redução da maioridade penal seria uma resposta vazia à sociedade. Então esses dois textos apenas apresentam os possíveis pontos de vista, e aí os textos 3 e 4 de fato desenvolvem isso e nos dão margem à discussão. O texto 3, ele tenta explorar um pouco mais essa própria análise histórica de que no passado talvez o adolescente de 16 anos fosse menos informado do que é hoje, e hoje ele já pode votar e se emancipar e fazer uma série de outras coisas que o jovem de 16 anos, quando a Constituição foi pensada, não podia fazer. O texto 4, no entanto, vem já para tentar solapar essa ideia e tentar estabelecer que os objetivos da tentativa de redução da maioridade penal são objetivos que foram feitos sem uma certa pesquisa, Então, tanto que o número de criminosos, isso até aparece na coletânea mesmo, o número de crimes que mais ocorrem é entre jovens de 19 e 25 anos de idade. Isso também é trazido pelo texto 4 como um reflexo de uma coisa que ele chama de guerra contra o crime, que é um pouco o viés ideológico de toda a possibilidade de construção de uma ideia de redução da maioridade penal. Nessa lógica, a gente acabou pondo que os textos que seriam mais a favor da redução julgam a capacidade de escolha e de ação do suposto delinquente para tentar, de fato, burlar a lei e não ser punido, e os textos 2 e 4, que seriam, digamos assim, contrários à redução da maioridade penal, mostram que ela é insuficiente como medida a partir do momento que, além de tapar o sol com a peneira, ou seja, criar um problema maior do que de fato existiria, não necessariamente criaria soluções para ele, e o que seria um problemaço. Aí fica uma perspectiva crítica em relação à proposta, porque ao tentar se fazer extremamente imparcial, de fato ela foi um tema que é polêmico e tudo mais, a proposta esqueceu de considerar que muito da maneira como essa proposta tem sido discutida, essa questão tem sido discutida no cotidiano, é ligado a uma série de estereótipos em relação ao crime, em relação ao jovem menor infrator, a uma série de preconceitos, a uma série inclusive de visões ideológicas, religiosas e tentativa de manutenção da moral da família e tudo mais, que acabam meio que parece que essa discussão toda não existe quando eu leio a proposta, e acho isso um pouco inocente. Então, a partir do momento que o candidato soubesse se colocar criticando essas visões, por exemplo, que a guerra contra o crime, como aparece aqui no texto da coletânea, é parte de um conteúdo social que permeia toda a sociedade brasileira, e assim, de maneira bastante abstrata, o candidato conseguiria ir mais longe. Mas aí acho um pouco uma redução, sim, que a Unesp faz da discussão
tornando ela muito bonitinha, né, como se houvesse muita dúvida em relação. Aí de fato existe muita dúvida em relação a esse assunto, mas cria uma dúvida como se fosse apenas a questão da idade que está em discussão, e não é apenas isso que está em discussão. Caso vocês queiram mais informações sobre o tema, acessem nosso site, vejam lá como a gente deixou o comentário e procurem a gente para a gente bater mais papos sobre esses assuntos polêmicos. Um abraço.